Sou o professor Roberto Garcia. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre imposto de renda. Então, nosso objetivo aqui é apresentar um pouco para vocês quais as principais dificuldades, o que é o imposto de renda, como deve ser feita a declaração corretamente, tá? Então, nós vamos falar em tópicos assim bem específicos. Eu procurei aí elencar as principais dúvidas, o que realmente as pessoas perguntam, o que realmente questionam, e passar para vocês aqui de uma maneira bem didática e dinâmica. Me apresentando um pouquinho, sou o professor, como falei, Roberto, sou da Faculdade Forte, tá? Eu leciono nos cursos de administração e cursos tecnólogos, leciono principalmente na área de ciências contábeis, tá? Sou mestre na área de ciências contábeis desde 2014 e venho atuando como professor. E também trabalho há muito tempo na CETESB e desenvolvi muitos trabalhos ligados a aspectos tributários, ok? Então, convido a todos que sejam muito bem-vindos, que participem bastante, que aproveitem bem essa videoaula, e vamos começar a falar, então, agora sobre esse tema do imposto de renda, tá? Mais especificamente da declaração do imposto de renda. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para poder a gente fazer uma interação aqui através dos materiais aqui. Só um momentinho, eu vou compartilhar aqui para vocês. Vou pegar aqui. A gente vai falar aqui, imposto de renda. Muito bem. Então, estou compartilhando aqui com vocês a tela do imposto de renda, tá? Então, como eu disse, vamos falar sobre a declaração agora de 2020. Até todos vocês sabem que, devido a essa pandemia que aconteceu, o prazo foi prorrogado, né, até dia 30 de junho. A ideia era fazer essa palestra mais ou menos para abril, meados de abril, no começo de abril, mas como teve todos esses problemas, etc., então a gente está fazendo agora, em meados de junho. Tá? Então, vamos falar especificamente do imposto de renda de 2020, obviamente. Mas antes de começar a falar de imposto de renda, eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito dessa definição de tributo, que é uma definição muito importante, que está lá no nosso Código Tributário Nacional. Tá? Eu vou ler aqui para vocês, e aí eu vou esclarecendo cada item dessa definição, para vocês poderem ter uma ideia de como é visto e tratado essa questão da tributação no nosso país. Então, o que é um tributo mediante o Código Tributário? É toda prestação pecuniária compulsória. Tá? Então, quando se fala em prestação pecuniária, significa que você precisa pagar alguma coisa, você precisa dispor de dinheiro mesmo, de uma forma obrigatória. Tá? Então, ela tem essa característica de ser algo obrigatório. E aí, na definição, ela segue em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Obviamente, essa questão de cujo valor nela se possa exprimir não existe mais. Agora é em moeda mesmo, é em valores, é dinheiro, é pecúnia, é dinheiro mesmo que tem que ser para poder quitar o seu tributo. Que não constitua sanção de ato ilícito. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se, por acaso, agora, você aí na sua casa, que está assistindo aqui, que está participando, pegasse o seu carro e saísse aí numa rodovia, e vamos supor que a rodovia tivesse lá um limite de velocidade de 100 km por hora, e você vai a 130 km por hora. Com certeza, depois de um tempo, você vai receber na sua casa lá uma cartinha bem bacana, né, dizendo que você está penalizado. Nesse caso, você cometeu um ato ilícito. O ato ilícito foi dirigir a uma velocidade maior do que a permitida na rodovia. Pessoal, nesse caso, então, especificamente, qual é a sua multa? O que você vai ter que fazer? Você vai ter o quê? Que pagar. Você vai ter que pagar essa multa, tá? Você vai ter que pagar a multa. Então, o tributo, apesar de você ter que pagar, ele não se constitui um ato ilícito, tá? Isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Então, o tributo não tem essa característica. A multa, sim, tem a característica de ser um ato ilícito e a sua penalidade é pagá-la, tá? Constituída em lei, então, para ser criado um tributo, precisa estar na lei.
O legislador precisa elaborar a lei, essa lei precisa ser aprovada, e aí sim ela é posta ela é colocada, né? Ela realmente é colocada aí no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, que também é bem interessante. Vocês imaginam hoje que nós utilizamos aí o mecanismo do WhatsApp? Todos vocês falam, hoje, ainda mais hoje nessa situação que nós estamos vivendo, como estamos utilizando o WhatsApp. Imagina que o governo resolve, para poder conseguir ganhar mais, arrecadar mais, institua em lei, um tributo pela utilização do WhatsApp, por mandar mensagens. Se fosse aprovado, ia ser lei e ia entrar em vigor, tá certo? Então, precisa estar aprovado em lei. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, por exemplo, no caso dos impostos federais, né, no caso do próprio imposto de renda, quem é a atividade que cobra esse imposto? Quem é a atividade que fiscaliza esse imposto? Quem é o ente, né, que faz isso? É a Receita Federal, tá? Então, a Receita Federal, ela desempenha essa atividade administrativa, então ela está vinculada para poder fazer a cobrança do imposto de renda, tá certo? Então, eu queria dissecar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do tributo. Aí, a gente seguindo, a gente vai falar, no nosso caso aqui, que é o intuito dessa videoaula, é falar sobre o imposto de renda, o chamado IRRF, Imposto de Renda, que incide sobre renda e proventos de contribuintes residentes no país ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes no Brasil. Pessoal, esse ponto aqui, aí eu vou falar aqui com vocês um pouquinho, a gente vai fazer uma volta assim. Pessoal, esse ponto aqui é o seguinte, no direito, nós conhecemos como fato gerador do imposto. O que é o fato gerador? Então, quem paga imposto de renda? Quem recebe renda. Então, isso é o fato gerador, tá certo? Se caso, por exemplo, você, a gente abdica da vida urbana, vamos morar lá na floresta. Não temos renda, ninguém nos paga, a gente sobrevive da caça, da pesca, vamos dizer assim. Então, nesse caso, essa pessoa, você, a gente não iria ser cobrado, não iria ser tributado, porque nós não estamos auferindo renda. Outro exemplo, nós temos aqui em São Paulo, ou nos estados, um imposto que se chama IPVA, imposto por veículos, certo? Aquele imposto que a gente paga por utilizar veículos, automotores, etc. Então, quem não tem carro, não paga IPVA. Quem tem carro, paga IPVA. Tá certo? Então, isso é o fato gerador. Ok, pessoal? Então, esse é o fato gerador. Então, vamos voltar aqui, para a gente poder seguir. E aí, um outro quesito muito importante que eu quero apresentar para vocês, que eu acho que é bem interessante, para que vocês possam ter uma noção de como funciona essa questão tributária, é o que é conhecido no direito tributário como obrigação tributária, ok? E como é que funciona isso? Existem dois tipos de obrigações tributárias. A obrigação tributária principal e a obrigação tributária acessória. A principal, ela corresponde ao pagamento do tributo. Então, quando você emite uma DARF, aquele documento de arrecadação fiscal, não sei se você já viu, aquela DARF que você emite, e você vai ao banco. Hoje a gente nem vai mais no banco, na verdade, a gente usa o nosso aplicativo. Vai lá, paga aquela DARF através do aplicativo. O que você está fazendo? Você está cumprindo a obrigação principal, que é o pagamento. Agora, quando nós estamos aqui trabalhando e se preocupando em elaborar o nosso imposto de renda,
ou melhor, elaborar a declaração do imposto de renda, nós estamos cumprindo uma outra obrigação tributária, que se chama obrigação acessória, tá? Essa obrigação acessória, ela não envolve o pagamento. Pensem nisso. Quando vocês preenchem a sua declaração do imposto de renda, vocês só vão efetuar o pagamento, se tiver, ao final, depois que a declaração é encaminhada para a Receita Federal. Mas antes disso, antes de efetuar o pagamento, você precisa fazer a declaração. Isso acontece muito nas empresas, né? Dentro das empresas, você tem áreas fiscais que são responsáveis por fazer uma série de obrigações acessórias, para, ao final, emitir o documento, que vai ser um DARF, se forem documentos na esfera federal, para efetuar o pagamento, os pagamentos. E por que a Receita Federal exige que nós façamos essas obrigações? Por causa disso que está aqui, ó, pessoal. Por causa da fiscalização e do interesse da arrecadação. A Receita Federal, ela utiliza essa declaração para nos fiscalizar. Pensem nisso. Quando você, numa declaração do imposto de renda, você informa que você recebeu um valor da sua empresa, a gente vai ver lá no seu informe de rendimento, que você recebeu um valor da sua empresa, vamos dizer, você recebeu um salário, um valor anual de 50 mil reais durante todo o ano, você diz, o seu CPF, você que está me ouvindo aí, o seu CPF, você informa que você recebeu 50 mil. Muito bem. O que aconteceu antes disso? A sua empresa, o CNPJ, a sua empresa, informou para a Receita que te pagou 50 mil. Então, olha só. A Receita Federal recebe informação de duas pessoas. Uma pessoa jurídica, que informa quanto efetivamente pagou para a pessoa física. E a pessoa física informa quanto efetivamente recebeu da pessoa jurídica. A Receita Federal faz o quê? Cruza essas informações, ela encaixa isso. Essa é uma das grandes situações que as pessoas acabam caindo naquela malha fina, quando a Receita percebe que há uma inconsistência de informações. As informações não se cruzam, não se batem. Então, percebam isso. Quando você preenche essa obrigação acessória, você está informando e dizendo para a Receita informações de outras pessoas, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Nas declarações, nós podemos, a gente pode se creditar, né, valores que vão diminuir o nosso valor de pagamento do imposto, com, vamos dizer, despesas médicas. Mas despesas médicas, por exemplo, de pessoas físicas, médicos, a gente foi num psicólogo, num dentista, etc., e é pessoa física. Pessoal, quando a gente faz a declaração, a gente precisa colocar lá o CPF desse médico. Tem que estar lá constando o CPF desse médico. Então, olha só, nós informamos na nossa declaração que nós pagamos, sei lá, R$400 para aquele médico. Na declaração dele, precisa estar dizendo que ele pagou R$400 para nós. Senão, não há cruzamento de dados. Tá? Então, isso que faz essa obrigação acessória. E eu digo para vocês, principalmente para o nosso país, né, o nosso país que tem é muito volátil em termos da questão tributária. Volátil quer dizer, ele muda muito, né? Tem muitas características, toda hora uma mudança. Essas obrigações acessórias são o ponto mais complexo para as organizações. Muitas vezes as empresas acabam gastando muito mais investimentos em questões de sistemas com obrigações acessórias do que a principal, porque a principal é ir lá e efetuar o pagamento do tributo. Certo? Muito bem. Falando um pouco desses pontos iniciais, né, que eu queria... É só mais uma contextualização. Agora vamos entrar efetivamente na declaração do imposto de renda, na imposto de renda 2020, tá? Então, vamos falar lá com o Leão, vamos ver como é que funciona essa questão do imposto de renda.
Primeiro eu quero explicar para você, você que recebe, você assalariado, que todo mês recebe lá o seu olerite, todo mês recebe o seu olerite. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vem descontado esse imposto de renda no seu olerite, tá? Então, o que que acontece? Vamos ver aqui no nosso próximo slide. Olha só. Esta é a tabelinha do imposto de renda. Ou seja, gente, todas as pessoas assalariadas, todo mês, as empresas, elas usam esse tabela para poder fazer o quê? Abater o valor do imposto de renda. Então, olha só. Vamos aqui, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos lá. Se você ganha no seu salário, no valor mensal, de R$ 1.903,98, vamos dizer que você ganha este valor aqui. O que que acontece? Você é isento. Não há desconto de imposto de renda. Você tem isenção, tá certo? Agora, se você ganha valores que se encaixam nessas linhas aqui, o que que vai acontecer? Você vai ter desconto de imposto de renda. E como é que é feito esse cálculo? Suponha que você ganha R$ 2.500. Você vai calcular R$ 2.500 vezes 7,5%, que é a alíquota, 7,5%, e depois você vai deduzir esta parcela de R$ 142,80. Ok? Então, se vocês quiserem fazer aí fazer um cálculo, pode verificar. Você pega qualquer item, qualquer valor de salário que estejam nessas faixas, multipliquem por esta alíquota e façam e deduzam desta parcela. Por que que tem essa parcela a deduzir? Porque vocês percebem que aqui, até 1903,98 não se paga imposto. Então, essa parcela a deduzir, ela, de certa forma, ela preenche esse espaço aqui, porque eu não posso pagar um valor de imposto com base em 1903,98. Então, ela deduz essa faixa aqui que você é isento. Tá certo? Eu vou aproveitar só para falar uma questão para vocês. Vocês podem fazer as perguntas, vão chegar algumas perguntas. Eu vou concentrar as perguntas e vou ler, estão me passando, e eu vou tentar responder ao final, tá certo? Porque daí fica mais fácil. Então, eu pego e volto o material, então vocês podem ir passando as perguntas e eu respondo ao final da minha apresentação. Aí fica mais fácil, tudo bem? Então, voltando aqui, falando um pouquinho da tabela do imposto de renda. Hoje não, já há um tempo, nós temos aí um grande problema no nosso país. Qual é o grande problema? Esta tabela, ela não é atualizada da maneira que deveria ser feita. O que que acontece? Precisaria ser atualizado essas faixas aqui de cálculo. Se essas faixas fossem atualizadas, o que iria acontecer e por que iria acontecer e por que o governo não faz? Pessoal, se a gente atualizasse isso daqui, percebam o seguinte, esses valores iriam aumentar. Primeira coisa que iria aumentar, esta base aqui, de quem é isento e não pagaria imposto, iria subir, olha, e fazem uma projeção que mais ou menos em torno de R$3.000 não iria ser cobrado imposto de renda. Você fazendo uma atualização até 2020. Entenda o seguinte, caso houvesse essa atualização, quantos brasileiros iriam deixar de pagar imposto de renda? Pessoal, a maioria dos brasileiros ganha, infelizmente, nesta faixa aqui, de R$ 1.903,99 a R$ 3.751,05. Então, se o governo fizesse a atualização correta, poderíamos chegar até uma faixa que hoje ele recebe aqui, 15%, 7.000%, até essa faixa aqui de isenção. E iriam pagar imposto quem ganhasse valores maiores, correto? Então, por exemplo, imagina que o 7,5% ia começar a partir de quem ganhasse 3.751,06.
o governo iria deixar de receber, deixar de arrecadar um grande valor de imposto de renda. Por isso que não fazem essa bendita atualização, que é tão cobrada. Então, se vocês perceberem, olhem todo o início do ano, quando há uma negociação para poder fazer a atualização da tabela de imposto de renda. Olhem, percebam isso. Geralmente, e como aconteceu de 2019 para 2020, o governo não atualizou a tabela, deixou desta forma. Tudo bem? Tá? Então, esse é o modo como o governo já vai, mês a mês, descontando de você o imposto de renda. Então, novamente, só para fixar, pegue o seu olerite e faça esse cálculo para ver quanto é descontado de imposto de renda para você, de você, se está sendo, inclusive, se está sendo feito corretamente. Pegue o valor do seu salário, multiplique pela alíquota, desconte esta parcela a deduzir. Tem só um detalhe aqui, tá? Importante. Caso a maioria, né, que é óbvio que acaba descontando, você tem que abater do valor do seu salário o INSS, tá certo? O INSS, você vai abater do valor do seu salário. Então, geralmente o INSS é 11%. Então, você vai pegar o valor da sua base de cálculo, vamos dizer que é uns 3.500, desconta o valor do INSS, tá certo? Imagina 3.500, suponha que você ganhou, que você pagou R$200 de INSS, tá? INSS para Previdência, você pega os 3.500 menos os 200, você vai ter um valor de 3.300, aí você multiplica pela alíquota de 15%, desconta esta parcela e aí você vai ter o resultado. Tá certo, gente? Então, esse é um modo de cálculo do imposto de renda. Quem faz esse cálculo mensalmente? A empresa que você trabalha. Todo mês, a empresa desconta de você o seu imposto de renda. E a empresa que faz o recolhimento, tá certo? Então, nesse sentido, a empresa, ela recolhe o valor do imposto de renda mensalmente para o governo. E aí, o que acontece? Quando a gente vai fazer a nossa declaração do imposto de renda, nós informamos para o governo o seguinte, olha, seu governo, seguinte, durante o ano, porque o ano de 2019, tá certo? Nós estamos fazendo ano calendário 2019, nós estamos fazendo a declaração de 2020 referente a 2019. Seu governo, em 2019, a empresa que eu trabalho me descontou de imposto de renda R$1.400. Ok, seu governo? Então, me descontou R$1.400 usando essa tabela. Quando eu vou fazer a minha declaração, eu já informo para o governo que aquela empresa me descontou R$1.400. Ó, governo, já me abateu aqui R$1.400. E aí eu mostro para o governo o seguinte, olha, eu ainda tenho que pagar mais 200 ou você tem que me devolver os mesmos 1.400 ou R$1.000. E aí é o que se fala da chamada restituição. Mediante a sua declaração, você vai mostrar para o governo que aqueles 1.400 foram a mais, porque eu não teria que pagar os 1.400, eu tenho direito a me restituir. Eu tenho direito a receber de volta, vamos supor, R$400. Ah, por quê? Porque eu pago, eu tenho uma filha, eu pago a escola dela, eu tive gastos com saúde, ok? Então, itens como esse me permitem mostrar para o governo que eu tenho direito a ser restituído, tá certo? Porque quando a empresa faz mês a mês o desconto do imposto de renda na folha, ela simplesmente usa essa tabela e desconta o INSS, tá certo? Desconta o INSS. E quando você faz a declaração final, você mostra para o governo, olha, governo, me descontou isso, mas eu não teria que pagar isso de imposto de renda. Ok, gente? Então, é assim que funciona a tabelinha do imposto de renda. Então, novamente, como eu falei,
a gente vou seguindo aqui e a gente concentra aí no final uns 20 minutos aí para que a gente possa tirar as dúvidas que vocês tiverem em relação a esse material, certo? Então, vamos seguir agora. Eu vou explicar para vocês agora como é que a gente faz aí o passo a passo para começar a fazer a nossa declaração, ok? Então, vamos seguir aqui o passo a passo. Primeiro ponto importante, quando nós formos fazer a nossa declaração, é separar os documentos. Eu até digo muitas vezes que o mais difícil da gente fazer a nossa declaração do imposto de renda não é exatamente você preencher o sistema, você apresentar as informações que são importantes. O mais difícil é as pessoas elaborarem e entregarem corretamente toda a documentação que precisa. Porque são vários detalhes e acaba sempre faltando um documento, faltando uma informação para o contador fazer a declaração, tá certo? Então, o que a gente exemplifica e e o conselho é esse daqui, esse primeiro passo. Juntar todos os documentos que serão utilizados na declaração. Você vai juntar, vai fazer uma pastinha, pega uma pasta, né? Você vai pegar uma pasta, coloca nessa pasta e coloca nessa pasta todos os documentos. Então, eu trago aqui para vocês alguns documentos. Você vai colocar lá CPF, RG, título de eleitor. A declaração, ela pede o número do título de eleitor, tá? Então, você vai ter esses tais documentos pessoais. Também, obviamente, você tem o seu endereço, precisa colocar o seu endereço, etc. Então, você vai colocar lá na pastinha os documentos pessoais. Aí, pessoal, você tem que ter também o comprovante de envio da declaração do ano anterior. Então, nós estamos fazendo o ano calendário de 2019, a declaração 2020, mas você precisa informar o número da sua declaração do ano de 2018. Obviamente, se for a primeira declaração, não há necessidade de informar, tá certo? Depois disso, você vai apresentar esse que eu coloquei em vermelhinho aqui, que é muito importante, esse é fundamental, que é o informe de rendimento do empregador, tá? Esse informe de rendimento, ele é básico. Não dá para fazer uma declaração de imposto de renda sem o informe de rendimento, ok? Esse informe de rendimento eu vou mostrar para vocês no próximo slide, mas esse informe de rendimento é aquele que vai mostrar para você quanto o seu empregador te descontou de imposto de renda durante o ano. Vai mostrar para você também quanto ele te pagou, quanto foi descontado de INSS. Então, ele vai te dar todas as informações para você poder colocar, né, para você poder preencher a sua declaração. Gente, a gente verifica que um dos pontos de malha fina, né, ou que a Receita Federal vê inconsistência, são erros de digitação. Então, você recebe lá o seu informe de rendimento, lá tem um valor de, vamos supor que você recebeu lá os 50.066 centavos e você coloca 51.066 centavos. Você acabou de dar um problema, porque você informou um número diferente, e a Receita Federal, quando cruzar, ela vai perceber que há um erro, tá? E aí vai convocar para poder verificar qual é este erro, mas geralmente é um erro de digitação nesses casos, tá? Outra coisa importante, informe de rendimento do seu banco comercial e corretoras. Então, os bancos e corretoras, caso você tenha aplicação, eles entregam, eles obviamente não enviam, né? Mas eles têm lá nos seus sites, você entra lá e pede os informes de rendimento. Eles apresentam para vocês informes de rendimento do ano calendário, por exemplo, de 2019 agora. Tá certo? Então você pega essas informações. E o comprovante dos bens e das despesas do longo do ano. Então, todas as despesas que você for declarar no seu imposto de renda e todos os bens que você vai declarar precisam ter os comprovantes. Eu vou declarar que eu tenho um veículo. Precisa ter lá o documento do carro, porque um dos itens que a declaração pede é o número do Renavan.
vou declarar um imóvel, precisa ter lá o registro do imóvel, tá certo? Que pedem informações, de metros quadrados, da metragem do imóvel, etc. E as despesas, você precisa ter essas despesas e precisa guardar esses comprovantes das despesas. Se você declara que você teve uma despesa lá com médico, uma despesa com escola, guarde esse comprovante, guarde, porque se algum momento a Receita Federal te convocar por causa de alguma situação em relação a aquela despesa específica, você tem como provar, você tem o comprovante daquela despesa. Então, são documentos que devem ser guardados, tá ok, gente? Tá? Caso haja algum tipo de fiscalização. Aqui eu vou dar um exemplo, ó, por exemplo, então, ó, chega aqui quem trabalha aqui na prefeitura, eu peguei esse aviso, ele fala assim, ó, atenção servidores, o informe de rendimento para a declaração de imposto de renda está disponível no site da prefeitura. Opa, vamos lá, servidor. Vamos pegar o nosso informe. Está aqui, pessoal. Esse daqui é o informe de rendimento. Ele é o comprovante dos rendimentos pagos e o imposto retido sobre a folha. Está aqui. Esse é um dos documentos, não vou dizer que é um dos, é o mais importante documento na sua declaração. Então, ele está aqui, ele vai te fornecer as informações necessárias para que você possa declarar lá no programa da Receita Federal. Olha só. Então, ele apresenta a fonte pagadora, a empresa que fez o pagamento, né, da empresa que você trabalha, ou que você trabalhou, tá certo? Suponha que você estava no ano de 2019, você estava trabalhando para uma empresa, você saiu no meio do ano, começou em outubro uma nova empresa, você precisa pegar o informe de rendimento daquela empresa que você trabalhou no começo do ano, nos 6 primeiros meses do ano, tá bom? Aqui, então, vai ter o CNPJ, o nome da empresa, vai ter o seu CPF, o seu nome completo, e aqui, em cada quadradinho, vão ter todos os valores que você recebeu desta empresa, tá? E os descontos. Olha só, aqui no quadro 3, vai ser os chamados rendimentos tributáveis, deduções e imposto sobre renda retido na fonte. Então, aqui é o seu salário. Aqui é o salário que você recebe, que é aquele que é tributável. Então, aqui, ó, por exemplo, o total de rendimentos que você recebeu, quanto foi de contribuição da Previdência aqui, descontando o INSS, tá certo? Pode ter alguns outros descontos, pode ser pensão alimentícia, e qual foi o imposto retido na fonte? Pessoal, então tá aqui. Esse valor aqui, imposto sobre renda retido na fonte, que vem nessa declaração, é o valor que a Receita Federal já sabe que você pagou para ela durante o ano de 2019. A base é esse número aqui. Se aqui tiver R$2.000, se quando você preencher a sua declaração, você mostrar para a Receita, ó, eu tinha que pagar 2.000, já paguei, fechou. Zero, você só cumpriu a obrigação acessória. Ah, não, tem 2.000 aqui, mas você tem que pagar 3.000, então a Receita vai te cobrar 1.000. E se caso tiver 2.000 aqui e você só tem que pagar 500, a Receita vai te devolver 1.500. Tá certo, gente? Então, esse quadrinho aqui é super importante. O quadro 4, existem aqueles chamados rendimentos isentos e não tributáveis. São valores que nós recebemos ao longo do tempo, no nosso trabalho, que não sofrem tributação, tá certo? Então, por exemplo, ajuda de custo. Viajei pela empresa, fiquei num hotel, uma região, e paguei com o meu bolso e fui ressarcido, ok? Apresentei lá a nota fiscal, olha, fiquei num hotel, um hotel bacana lá pela empresa, fiquei um período lá aqui no Nordeste, né? Fiquei lá na empresa no Nordeste, numa assembleia, numa conferência, e paguei lá os custos do hotel. Voltei, preenchi lá os documentos, entreguei no meu contas a pagar, ou para o meu diretor, ele assinou,
e ok, recebi o valor daquele como ajuda de custo. Pessoal, esse valor, ele não sofre tributação, não sofre incidência de imposto. Então, o que vai acontecer? Ele vai informar esse valor aqui, a empresa vai informar esse valor aqui, eu não vou pagar imposto sobre esse número, sobre esse valor. Ok? Existem, no quadro 5 aqui, rendimentos que são sujeitos à tributação exclusiva. Esse caso aqui é o caso do 13º. 13º salário que a empresa nos paga, a gente recebe especificamente numa folha à parte, e aí você tem um imposto de renda que é retido diretamente do 13º. É um rendimento exclusivo. Tá certo? Você também pode ter outros rendimentos que são também sujeitos a uma tributação exclusiva. E aí você tem alguns tipos de rendimentos que são muito específicos, né? E que podem sofrer algum tipo de dedução exclusiva, tá? Então você tem alguns processos judiciais, algumas questões assim que podem ter algum tipo de dedução, tá? Mas os principais é o quadro 3, quadro 4 e quadro 5. E o quadro 7, algumas informações complementares. Algumas empresas, por exemplo, preenchem nesse quadro 7 dados de, por exemplo, assistência médica. Tem empresas que nós pagamos a assistência médica diretamente para a empresa, correto? A empresa paga lá um valor de assistência médica, de plano de saúde, para todos os seus empregados. E aí, no quadro 7, eles colocam qual foi o valor pago de assistência médica no seu caso, né? Se você tem dependentes também, então vem aqui nesse quadro 7 com essas informações complementares. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, esse é o informe de rendimento, esse documento, assim, imprescindível para a nossa declaração do imposto de renda. Próximo passo é baixar o gerador da declaração. Você vai baixar o gerador da declaração e vai completar com suas informações. Então, é isso daqui, tá? É isso daqui. Você tem aqui a sua declaração, o seu imposto de IRPF aqui, o IRF 2020. Você vai baixar lá no site da Receita Federal, você vai baixar esse programa da declaração do imposto de renda e vai preencher esse programa. Agora aqui eu vou falar um pouquinho aqui com você. Olha só. Então, você vai no seu computador, tá? E você baixa diretamente esse arquivo. É um arquivo simples, é um arquivo que não é pesado. Você baixa ele no seu computador. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando você baixar esse arquivo no seu computador, sempre procure fazer a declaração no mesmo computador que você fez aquela do ano passado. Porque o que vai acontecer? Vai te facilitar muito. Porque toda vez que você for... Então, vamos supor, nós estamos agora fazendo do ano calendário de 2019. Quando nós fizermos no próximo ano, a do ano calendário de 2020, quando você for fazer a nova declaração, e for utilizar o mesmo computador que você fez a anterior, o que vai acontecer? Você não vai ter necessidade de preencher uma série de informações, principalmente aquelas informações como dados pessoais. Porque todas aquelas informações, o sistema vai trazer, vai alimentar vai alimentar automaticamente. Tá certo? Então, procurem isso, concentrar as suas declarações num único computador ou num único arquivo, para que vocês possam não ganhar tempo quando forem fazer as declarações. Tá? Então, essa é uma dica legal para que você possa otimizar o seu tempo ao fazer a sua declaração. Tá certo? Então, aí, mais uma dica. Então, vamos voltar para a gente falar um pouquinho de como vamos preencher, como vamos preparar a declaração. Primeiro ponto, eu quero falar com vocês quem não precisa fazer a declaração do imposto de renda. São chamados casos de isenção. Então, vamos lá. Me aposentei,
estou com mais de 65 anos e eu vivo apenas com o benefício da aposentadoria. Estou isento. Não preciso mais fazer esta declaração. Não vou ser tributado. Estou isento. Ah, mas aí podem surgir perguntas assim. Eu tenho uma aposentadoria e tenho outra aposentadoria. Aposentei de 2 locais. E aí? Aí você vai ter problema. Olha só o que está escrito aqui. Apenas com benefício da aposentadoria. Outra questão. Sou aposentado, estou na ativa trabalhando. Aí você vai juntar as suas rendas. Pessoal, esse tipo de isenção é para quem vive apenas com o benefício da aposentadoria, tá certo? Aonde eu trabalho no estado, eu tenho muitas pessoas que recebem o salário e também recebem uma aposentadoria e acabam tendo que pagar imposto de renda, tá? E acabam até pagando um valor um pouco alto porque soma a aposentadoria com o salário que a pessoa está recebendo, ok? O dependente, obviamente, as pessoas dependentes não têm que declarar imposto de renda, tá? Então o dependente está isento. Aí nós temos a questão de valores, né? Que são rendimentos abaixo de R$ 28.559,70 em 2019. Então, eu recebi com valor abaixo do que desse número, obviamente eu não preciso fazer a declaração, tá certo? São aquelas pessoas que entram naquelas faixinhas lá de isenção. Nós temos aqui também pessoas portadoras de doenças graves. Esse aqui não é bom ninguém tá nesse item aqui, é melhor pagar o imposto de renda, obviamente, né, gente? Mas você tem aqui as patologias que possam levar a pessoa a ser isenta, tá? Esse é o pior caminho, né, obviamente. Tá? E aqui, não é assim, tá? Ah, isso tem, olha, Receita Federal, tenho AIDS, não vou declarar. Você precisa ter um laudo médico que prove, tá? Que você é portador de uma patologia. Então, aí você você tem a isenção da declaração do imposto de renda, tá? Então, esses aqui são os casos de pessoas que não precisam declarar o seu imposto de renda. Mas agora, obviamente, nós vamos falar de quem precisa declarar. Vamos falar aí das pessoas que precisam declarar o seu imposto de renda. Isso aqui, todas as pessoas que precisam declarar imposto de renda, tá? Alguns pontos mais importantes em relação a essa situação. Primeiro ponto. Quem tem, obviamente, um valor que recebeu um valor maior do que os R$ 28.559,70, tá? Então, ele teve um rendimento que é tributável em um valor maior do que esse. Ou, obviamente, recebeu mais do que R$ 1.903,98 de forma mensal. Todo mês recebendo um valor mais do que esse. Ou seja, as pessoas que já tiveram lá na sua declaração, aliás, no seu OLEIT, descontar no imposto de renda, essas pessoas, obviamente, vão ter que, no final do ano, fazer as contas e acertar com o leão, tá bom? Então, aqui nós temos aí casos de pessoas que têm que declarar. Vamos lá. Eu não recebo salário, não recebo salário, mas eu tenho aí bens no valor igual ou superior a 300 mil. Declaro. Preciso declarar que eu tenho esses bens, tá certo? Então, sou obrigado a declarar. Também não tenho muito salário, ganhei abaixo dos 28 mil, mas fiz investimento na bolsa, mercados futuros ou atividades relacionadas. Declare, precisa declarar, tá certo? Ou também brasileiros que tiveram uma renda acima do valor de R$ 142.798,50 ao ano. Pessoal, esse tipo de situação o que acontece com esse tipo de situação? Olha só. Vou falar aqui com você. O que acontece com esse tipo? Por que a Receita Federal se preocupa com isso? São pessoas que podem ter aí recebido de maneira informal ganhos como esse, tá certo? Ou venderam alguns bens, tiveram ganhos, e a Receita Federal quer saber a origem desses ganhos, tá? Então,
se a pessoa recebeu aquele número, 142 mil e alguma coisa por ano a mais, mesmo que ela não for assalariada, ela precisa declarar. A Receita Federal quer entender da onde saiu aquele dinheiro. Muitas vezes as pessoas perguntam, olha, mas um valor pequenininho, alguma questão assim, preciso declarar, coisas assim. Olha, gente, sendo bem sincero com vocês, o que acontece? O que chama atenção para para a Receita Federal? Vamos lá. Sou um pequeno, sou um assalariado, recebo pouquinho, tá? Recebo lá R$2.000, R$1.500, R$1.000, até um salário mínimo, todo mês. E tenho, na minha conta corrente, uma movimentação de quase R$142 mil por mês, ou em 2 meses. Cara, isso chama muita atenção, porque o que acontece? O banco também informa para a Receita Federal qual os valores de saldo das suas contas ao final do ano, tá certo? Então você transita muito dinheiro nas suas contas e você não tem renda para isso. Então a Receita Federal vai chamar a atenção em relação a esse caso. Está tendo aí uma coisa que se chama sonegação, tá? Está tendo. Ou pode estar tendo, melhor colocado. Pode estar tendo. A pessoa pode ter ganhos, talvez, sei lá, empréstimo, não sei. Mas pode estar tendo uma sonegação. Então, quando você tem valores que são incompatíveis com a sua renda, é onde chama a atenção da Receita Federal. Tá certo? Então, você precisa. Então, aliás, a Receita Federal, ela exige declarações para alguns tipos de certas situações. Por exemplo, no caso dos móveis, dos bens, 300 mil. Pô, se você não trabalha, como é que você tem aí imóveis avaliados no valor de 300 mil? Alguma explicação tem. Tudo bem, gente, pode ser uma herança. Tá ótimo. Declare, fale que foi uma herança. Não tem problema. Se comprovado que isso é uma herança, ok. Eu vivo de renda. Não tem problema. Tá certo, gente? Então, esse é um ponto específico que a gente tem que entender qual é a visão da Receita Federal em relação às declarações de imposto de renda. Tá bom? Vamos voltar aqui. Vamos seguir. Agora, vamos pensar no que vamos declarar no nosso arquivo, né? No nosso informe lá da Receita Federal, tá? Essa lista, tá? Eu vou elencar aí com vocês os principais itens que a gente deve declarar. Lembra de quando eu falei no início aqui da nossa videoaula, falando um pouquinho daquela pastinha que você vai utilizar para fazer a sua declaração? Siga esse quadro aqui também. Separa esses itens que estão aqui, coloquem nessa pastinha para fazer a sua declaração. Você vai ganhar muito tempo para poder fazer isso, tá? E aí você não fica correndo atrás, olha, faltou isso, faltou aquilo, eu preciso daquilo. Não. Coloque tudo nessa pastinha. Então, vamos elencar esses documentos? Vamos ver o que a gente precisa? Vamos lá. Declaração e recibo do ano de 2019. Lembra lá? Um dos itens que o sistema pede é o quê? É o número da declaração do ano anterior, tá certo? Óbvio que se você não se é a sua primeira vez, né? Se você não declarou anteriormente, essa é a sua primeira declaração, não precisa ter. Dados pessoais: CPF, título eleitoral, comprovante de endereço, telefone e dados referentes a cônjuge e dependentes, tá? Pessoal, não esquece também o dependente, o menor de idade precisa ter número de CPF. O sistema exige CPF para menor de idade, ok? Comprovante de rendimentos: salário, prolabore, distribuição de lucro, rendimento de juros, aposentadoria e aluguel. Para quem não sabe, só para ficar claro aqui, prolabore é o salário dos sócios das empresas. Tá? Quando você é sócio de uma empresa, você recebe um salário
que se chama prolabore. Não é distribuição de lucro. Distribuição de lucro você ganha a respeito, baseado no resultado da organização, se ela teve lucro ou prejuízo. O prolabore é um salário instituído ao sócio. Comprovante de rendimento. Comprovante de despesas médicas. Recibo ou cópias de cheques, convênios de saúde, gastos com aparelhos ortopédicos e próteses. Então, o comprovante de despesa médica, o que precisa ter? Precisa ter, óbvio, valor, né, de quanto foi pago, o nome do médico e o seu CPF. Você vai declarar o número do CPF daquele médico no seu comprovante. Ou, se caso for uma empresa, uma operadora de plano de saúde, vai ter o número do CNPJ, tá bom? Aí você vai colocar essas informações. Despesas com instrução escolar. Escola, cursos técnicos, especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado. Ah, eu pago para o meu filho um curso de inglês. Entra? Não. Tá? Você pode perceber aqui nessa questão da instrução, a graduação que você vai tendo dentro do que é? É a regularidade escolar. Sabe? É a escadinha. Então, você tem a pré-escola, a escola lá, o nível intermediário, a escola básica, né, o intermediário, as pessoas que fazem cursos técnicos, especializações, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, esses valores, esses comprovantes podem ser utilizados como comprovantes de instrução. Tudo bem, gente? Tá? Então, aquela pergunta que é muito clássica, paguei o curso de inglês, paguei um Kumon da vida, paguei aí aulas particulares, uma escola de teatro, etc. Não entra se não for nessa questão do ensino regular. Ok? Comprovantes de aluguéis pagos. Aluguéis, quando você paga para pessoa física, você vai sim colocar esses comprovantes de aluguéis. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo o aluguel, vai ter que declarar nela e vai pagar imposto de renda sobre esse aluguel. Tá? Então, você precisa colocar e declarar os aluguéis que você está pagando. Ok? Comprovantes de compra, venda de bens móveis ou imóveis, carros, motos, terrenos, apartamentos, etc. Então, comprovantes de compra de venda de bens móveis ou imóveis também a gente vai colocar na nossa declaração lá no item de bens, ok? Extratos de financiamento de imóveis e de consórcio. Mais à frente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como lança esse financiamento de imóveis, que é muito perguntado também, tá? Então, você tem que colocar esses extratos de financiamento. Você precisa estar com eles lá na sua pastinha para que você possa fazer corretamente. E, por último, extratos bancários, contas correntes, aplicações financeiras, cadernetas de poupança. Então, se a gente seguir, tá? Então, se seguirmos esta linha e separarmos esses documentos, vai ficar muito mais simples de fazer a nossa declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda requer uma coisa também que é muito importante, a organização. Você tem que entender que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda no ano que vem. Então, você sabendo quais são esses documentos, vão guardando esses documentos ao longo do decorrer do ano, correto? Fui no dentista, pedi o recibo, pede o CPF, coloca na sua pasta, correto? Tá certo? Paguei a escola, pede a declaração do pagamento da escola do ano, guarda na sua pasta. Então, você tem que ir guardando todo mês, ou chegar no final do ano, ou no começo do ano, você guarda e pede todos esses documentos. Se você tiver todos esses documentos na sua pasta prontos, quando você for fazer a sua declaração, vai ficar muito mais simples. Tá certo? Então, aproveitem esse material, esse rolzinho aí que tem aí, cada item um a um do que precisa. Tudo bem, gente? Certo. Então, vamos dar sequência aqui, para que a gente possa caminhar aqui com o nosso material aqui da declaração do imposto de renda. Agora vamos falar do que a gente pode deduzir. Isso é importante. Quanto a gente consegue
deduzir do imposto de renda. Então, pessoal, sempre tenha na cabeça esse item que a gente falou lá no começo. Eu, ao longo do ano, a organização me descontou imposto de renda no meu LIT. Então, suponha que lá no informe de rendimento eu tenha que fui descontado R$3.000 de imposto de renda durante o ano de 2019. Chegou a hora de eu acertar as contas com o Leão. Muito bem. Eu vou falar o seguinte para ele. Senhor Leão, ou senhora Receita Federal, olha só, me descontaram 3.000. Foram R$3.000 que eu paguei para vocês. Mas está errado. Eu tenho direito à restituição. Por que eu tenho direito à restituição? Por causa desses itens que estão aqui nesse quadro que eu estou colocando para vocês aqui, nesse slide. Vamos ver quais são? Primeiro item. Dependentes. Tenho os dependentes. Filho, filha, enteado. Tenho dependentes. No valor de 2.275,08. Esse é o valor máximo que eu posso deduzir por dependente, que convém um valor muito abaixo do que uma família paga para sustentar e para manter uma criança, tá certo? Mas esse é o valor que a Receita Federal permite. E lembra quando eu falei um pouquinho daquela questão da tabela estar desatualizada? Esses valores aqui também estão desatualizados. Esse valor deveria ser muito mais alto hoje, de possibilidade de você deduzir do IR. E destaco aqui em negrito para vocês o seguinte: o pai e a mãe só podem declarar o dependente numa única declaração. Sou casado e faço as declarações separadas. Posso fazer conjunta, mas eu faço separada. Então nós temos 2 filhos. Então vamos colocar no do pai e da mãe? Errado. Malha fina. Não pode. Só pode constar na declaração de um dos dois, ou do pai ou da mãe. Ok? Importante esse ponto, hein, gente? Também é bastante perguntado. Outro item. Pensão alimentícia. Esse é interessante. Pensão alimentícia. Pago pensão alimentícia. Posso deduzir? Pode. Pode deduzir. E aqui eu volto para... Volta aqui. Posso deduzir? Posso. Mas olha só o detalhe. Precisa estar constando na declaração lá do juiz. Você precisa ter uma declaração judicial que indique qual o valor de pensão que você tem que pagar. Olha, eu pago uma pensão de R$ 1.500 e acho pouco. Mas bacana. Você por uma decisão judicial, definiu que você vai pagar uma pensão de 1.500, mas você é uma boa pessoa, se gosta muito do seu filho, não mora mais com você, mas você vai pagar mais R$1.000 lá para poder ajudar. Muito bom. Quanto eu posso me deduzir? Quanto eu posso aproveitar para deduzir do meu imposto? 1.500. Não posso, esses outros 1.000 não entram, tá? Porque você não consegue demonstrar para a Receita Federal que você paga esses 1.000 a mais. O documento que comprova isso é a decisão judicial. Ok, gente? Então, isso também é bem importante. Tá? Então, vou voltar aqui. Olha lá. Então, decisão judicial. Tá certo? Ou acordo, né? Um acordo extrajudicial. Mas, pessoal, documentado. Tá? Outro item maravilhoso. Gastos com educação. Olha só o valor que você pode apresentar. R$ 3.561,50 por ano. Tá certo? Esse é o valor que você vai apresentar. Eu gasto uma fortuna. Nossa, eu gasto aí mais de R$30.000 com educação para 3 filhos. Nossa, uma fortuna. Quanto que eu posso deduzir? 3.561 multiplicado por 3. São 3 dependentes. É isso que você vai deduzir. Acabou. Certo, gente? Então, você pode gastar aí valores, e quem está me assistindo aí, que é pai e mãe, sabe como é caro o valor da educação, mas você só pode deduzir aí
nesse valor, tá certo? Então, por exemplo, aí vai dar quanto? 10.684,50. Estou fazendo aqui, ó, a calculadora aqui, tá? Você vai poder deduzir até 10.684,50. Então, esse é o valor máximo que você vai poder deduzir com educação. Um item que você pode deduzir de maneira integral é o gasto com saúde. Se pode. Esse você pode deduzir todos os valores que você gastar com saúde. Sua e dos seus dependentes, tá bom? Dependentes também você pode incluir aí e colocar todos os valores. Não tem um limite. Previdência social é o tal do INSS, essa previdência social, ela já vem descontada em folha, tá certo? Você pode abater, obviamente, você deduz do imposto de renda. E o PGBL é uma previdência privada. Isso aqui a gente deduz sobre a receita bruta que a gente recebe, tá? Existem previdências privadas, tem o VGBL e o PGBL. A gente só pode utilizar o PGBL para poder abater no imposto de renda. Doações incentivadas. Por que doações incentivadas? Aquelas que estão previstas, que estão em acordo com a Receita Federal, que estão previstas em lei, estão de acordo com os regimentos da Receita Federal. Então, tem acertos em relação a isso. Ah, eu doei para uma entidade do meu tio. Não adianta, gente. Não adianta. Tem que ser doações que estão incentivadas, que estão registradas, estão regulamentadas, que possam abater da imposto de renda. Inclusive, isso está muito ligado às ONGs, tá? Tem ONGs, organizações não governamentais, que têm títulos que essas ONGs, elas podem apresentar declarações para quem doa e essas pessoas podem abater esse valor do imposto de renda. Então, isso tem que ser algo registrado, tem que ser feito com ONGs que tenham essas certificações que a pessoa que está contribuindo possam abater no seu imposto. Ok? Tem mais coisa aqui, olha, gente. Eu acho que até o PGBL aqui eu estou repetindo. Eu até coloquei aqui, eu repeti aqui, acabei me percebendo, e aqui eu trago a informação que corresponde a 12% da renda bruta tributável anual, tá? Então, e que pode incluir no seu nome quanto o nome de seus dependentes. Aqui eu acho que eu acabei querendo trazer essa informação a mais para vocês, então está aqui falando um pouquinho novamente da Previdência e do PGBL. Um item muito interessante, que algumas pessoas confundem e perguntam bastante, é esse ponto aqui, ó. Pagamentos a profissionais liberais. Posso deduzir pagamentos de advogado? Depende. Depende. Olha só. Quando que eu posso deduzir o pagamento para um advogado? Quando eu preciso pagar para receber algum rendimento. Exemplo, processo trabalhista. Os honorários advocatícios podem ser deduzidos dos rendimentos recebidos. Pessoal, eu vou pagar imposto sobre os meus honorários, sobre o rendimento do processo. Eu posso deduzir deste imposto, eu posso deduzir desse valor o quê? Os honorários. Tá certo, gente? Então, eu não posso declarar e abater valores pagos para o advogado, por exemplo, por causa de uma causa de direito do consumidor. Tá certo? Não é isso. Eu estou brigando lá, não é isso. Ou um advogado que está me representando numa causa civil. Esse tipo de situação, eu não posso. Mas quando for algo para receber algum... Então, até vou corrigir um pouquinho. Talvez, vamos pensar um pouquinho. Do consumidor, se for para eu receber e ter um ganho de uma empresa, ter um rendimento porque eu estou me sentindo lesado, aí sim. Porque está no sentido de você receber um rendimento. O que fica melhor é isso. Uma causa civil. Você tem uma causa civil, um desquite, algum problema assim, você contrata um advogado para poder acertar essas questões. Então, nesse caso, eu não posso abater esse valor. Tudo bem? Um outro exemplo também, as taxas de corretagem imobiliária, venda de um imóvel, ou o aluguel de imóvel, administração de imóvel. Esse caso é muito interessante. Tem muitas pessoas que acontecem isso. Quando você
você é proprietário e você tem o locador e o locatário, tá? Vamos ver se fica bem claro para todos. O locador e o locatário. O locador, ok? Ele recebe todo mês o aluguel, tudo bem? O locador recebe o aluguel. Só que, entretanto, ele recebe o aluguel descontando as taxas da administração da imobiliária. Eu coloco o meu imóvel na imobiliária, a imobiliária aluga por um valor X, pega esse valor, desconta a sua parte e me dá esse dinheiro, tá bom? E devolve para o locador. Quando eu vou fazer a minha declaração, eu tenho que informar quanto eu recebo tirando essas taxas, tá certo? Eu tenho que colocar quanto eu recebo. Então, vamos supor, eu aluguei o meu apartamento por R$2.000. Então, a imobiliária vai lá, alugou, fez todo o trabalho, cuida do apartamento, todo mês. O meu inquilino paga 2.000 para a imobiliária. E eu recebo em casa, lá bonitinho na minha conta, 1.900. Eu estou pagando R$100 de taxas para a imobiliária. Quando eu for declarar no meu imposto, eu não vou colocar 2.000, eu vou colocar 1.900, tá certo? Senão eu vou pagar um valor que não deveria, tá? Um valor que eu posso deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Tudo bem? Tá? Então, chama atenção que esse também é um ponto bastante perguntado. Tá? Se vocês entrarem em questões de dúvidas de imposto de renda, é um ponto também bastante questionado. Posso abater essas taxas que tem antes de eu receber o aluguel da imobiliária? Pode e deve, tá certo? A gente já paga tanto, não vamos pagar coisas a mais, tá bom? Então, legal que é importante esse item também. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ah, amigão, o que vai acontecer se eu não declarar imposto de renda? Aí, situações complicadas. Vamos lá. Primeira coisa, seu CPF vai ficar irregular. Primeiro ponto. CPF irregular. Segundo ponto, quem perde a data paga uma multa mínima ou máxima de 20% do seu imposto devido. Então, esses são dois problemas, tá? O CPF irregular e o pecúnio, o valor pecuniário de multa que você paga, porque você não está cumprindo uma obrigação. E por último, se você não pagar mesmo, se você não fizer a declaração, você vai ser considerado um sonegador de impostos. Isso é crime. Sonegação de impostos no país é crime, então você vai ter problemas aí até na esfera penal. Tudo bem? Então é muito séria essa questão do imposto de renda. Não é brincadeira, é muito importante porque você precisa se preocupar com esse tipo de situação. Uma coisa, gente, deixa eu voltar aqui com vocês para não ficar com para não ficar com uma dúvida. É o seguinte, olha, toda declaração ela permite que você faça uma retificação. O que significa isso? Olha só, fiz a minha declaração, esqueci alguma coisa. Nossa, eu precisava colocar a escola da minha filha que eu não declarei correta, esqueci. E já mandei. Não tem problema, gente. A declaração, ela se permite uma declaração retificadora. A gente pode acessar o sistema e fazer uma retificação, tá? Ou seja, mandar uma outra declaração colocando as informações que você entende que é necessária. Ou você percebe que cometeu um erro. Antes que a Receita Federal descubra esse erro e te convoque na malha fina, você pode entrar no sistema e encaminhar a sua declaração já retificada. Isso é muito importante. Então, nossa, estou na data, esqueci um documento, tenho que mandar. Pessoal, mande a declaração dentro do período correto. Depois, se precisar, faça os ajustes que são necessários, mas não perca o prazo da entrega da declaração, tá bom?
Então, essa é uma outra dica que eu estou falando aqui para falar com vocês. Aquelas dicas importantes. Não deixe passar o prazo da entrega da declaração, tá? Correto? Muito bom. Então, temos aí esta dica importante. Muito bem. Agora, após falarmos bastante desse assunto, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre dois aspectos da declaração do imposto de renda que são muito questionadas aí, tá? A declaração do imóvel financiado, a declaração de imóvel, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho do Carnê-Leão. Vamos começar a falar um pouquinho do imóvel. Antes de eu usar o slide, vamos começar a falar um pouquinho aqui do imóvel. Primeiro erro que as pessoas fazem. Ou, eu vou falar de imóvel e de automóvel também. Ó, quase rimou, hein? Vamos falar do bens móveis e bens imóveis. Primeiro grande erro que as pessoas fazem e têm dúvidas. Financiei o meu carro, financiei o meu apartamento. Tem um campo na declaração de imposto de renda que você fala lá sobre os valores que você está pagando, certo? Os valores pagos. Preciso colocar lá quanto eu paguei de automóvel, do carnê do automóvel, quanto eu paguei do financiamento do imóvel? Não é nesse campo que a gente preenche esses valores, tá? Não é no campo das dívidas que a gente coloca os valores de pagos de financiamento de bens. A gente vai colocar esse valor no item bens, ok? Lá onde você preenche todos os seus bens móveis e imóveis que você tem. Tudo bem isso? Então, esse é ponto importante, tá? A gente não lança dívidas naquele campo de pagamentos efetuados que tem lá na declaração. A gente coloca no campo bens que nós temos e que nós declaramos lá no item da nossa declaração do imposto de renda. Tá certo? Então, olha só, pessoal. Falando isso, que é um ponto importante, falando isso, a gente vai colocar o seguinte. No campo discriminação, tá? Você vai incluir o quê? As informações do vendedor do imóvel, o nome, o CPF, o CNPJ, e dizer se a compra foi feita à vista ou financiada. Então, o primeiro ponto importante, você vai colocar essas informações aqui, tá? Quem fez a venda, CPF, CNPJ e dizer se foi à vista ou financiado. Olha só, lembra, a Receita Federal, a declaração, né, que você encaminha, um entrega o outro. Você está entregando o vendedor, e com certeza o vendedor está entregando o comprador, tá certo? Um entrega o outro. As informações são cruzadas na Receita Federal, ok? Vamos seguir. Preencha a data de aquisição do imóvel. Número da matrícula e cartório. Você tem que informar a área, a inscrição municipal, se o imóvel for urbano, ou o número do imóvel na Receita Federal NIRF, que é atribuído quando ele é inscrito nos cadastros rurais. Tá? Então, você tem que informar os dados do seu imóvel. Você tem que informar todas essas informações do seu imóvel. Gente, por que a Receita Federal pede essas informações? Por causa da questão dela fazer uma análise dos seus bens e fazer uma análise do seu salário, da sua renda. Cara, se você tem um imóvel que vale lá 2 milhões e você tem um salário de 10 mil reais, vamos colocar assim, vai até menos, um salário de 6 mil reais, você não tem renda para ter um imóvel de 2 milhões. E é isso que a Receita vai querer descobrir. Tá certo? Porque, olha só, quem tem um imóvel, o cartório também informa a Receita Federal. Então, a Receita Federal já sabe que você tem esse imóvel. Então, ela vai cruzar essas informações, tá certo? Por isso que ela pede lá a questão do número do cartório, o número de registro, porque ela vai cruzar isso com o cartório, caso ela entenda que necessita dessas informações. A Receita Federal, ela conhece a nossa vida. A gente mora aí num grande Big Brother, tá certo? A gente
cada vez mais. Principalmente hoje em dia, gente, com a tecnologia. Né? A tecnologia e o cruzamento das informações são muito rápidas hoje. Então, a gente até poderia falar aí que no passado era mais fácil você passar informações incorretas, é verdade, tá certo? Tinha muitos escritórios que vendiam, olha, só de contabilidade, olha, faça sua declaração, consiga aí uma grande isenção, consiga a restituição quase integral do seu imposto, venha comigo. Gente, infelizmente, isso a gente aconteceu. Quem fez isso no passado e procurou esses escritórios que garantiam aí uma certa restituição, hoje em dia estão pagando um preço muito alto em relação a isso, porque a Receita Federal, ela pode estar fiscaliza essas declarações antigas e vem cobrar, tá certo? E aí, quem vai ser o responsável é o CPF da pessoa. Não adianta ir no escritório do contador e falar, ô contador, você fez errado, fez uma série de informações erradas. Meu, não adianta. O contador, ele encaminhou as informações incorretas, mas quem responde é o CPF da pessoa que está na declaração, tá certo? Isso é muito importante, ok? Muito bem. Então, vamos voltar, a gente estava falando do imóvel, tá? Eu vou tendo uns insights assim, aí eu vou passando para vocês para poder relembrar, né? Essa questão das dicas que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. A gente tem o campo situação 31/12/2019, esse campinho fica lá, porque você tem a situação financeira de 31/12/2018 e 31/12/2019. Então, se você adquiriu o imóvel em 31/12, eu falo 31/12 é porque é a data final, mas você adquiriu em 2019, você só vai colocar o valor que você gastou para 2019. Mas isso vai ficar mais claro aqui nesse próximo slide, olha só. Vamos lá. Compra financiada. Há uma maneira específica de declarar. Vamos lá. Financiamento de imóveis, assim como de veículos, devem ser informados somente na ficha de bens e direitos. Aquilo que eu falei lá no começo. Ficha de bens e direitos é onde eu coloco esses financiamentos de imóveis e de veículos. Não é na ficha correspondente a pagamentos efetuados. Beleza? Vamos lá. Compra realizada em 2019. Nos campos situação em 31/12/2018, porque ele sempre compara o ano de 2018. Então, lembra por que é 2018? Porque nós estamos fazendo no calendário 2019. Então, compara quanto você pagou em 2018 e quanto você está pagando, ainda tem que pagar em 2019. Tá certo? Então, se você comprou o imóvel em 2019, significa que em 2018 esse campo vai estar zerado. Você não vai pagar nada, não tem nada, porque você não pagou nada. Você começou a financiar o imóvel em 2019. Então, em 2019, será preenchido com os valores pagos até a data, até 31/12/2019, incluindo juros e outros encargos envolvidos no parcelamento. Olha só, gente. Então, aqui, quando a gente faz um financiamento do imóvel, nós temos o valor principal mais os juros, tá certo? Isso que compõe a nossa parcela. Nossa parcela é feita do juros e o valor principal do imóvel, ok? Quando a gente lança na declaração, a gente vai preencher o valor total pago, incluindo os juros e outros encargos, tá certo? Então, tudo que a gente pagou em 2019 vai estar nesse campo, tá? Agora, financiamento imobiliário que já está em curso. Você já tem um financiamento lá de 2018 ou 2017, etc. Já vem ao longo do tempo. Isso acompanha muito, né? Ao longo dos anos aí o financiamento da casa própria ou do apartamento. Na coluna de 2018, você vai informar o que já tinha sido pago. E na coluna de 2019, você vai colocar a soma dos valores pagos, tá? Até 31/12, com as quantias pagas em 2019. Então, vamos ver se fica claro para vocês. Suponha que eu já paguei em 2018, estava lá em 2018, 30 mil, tá bom? Lancei lá 30 mil em 2018, estava lá em situação dos valores pagos até 31/12/2018, 30 mil. Em 31/12/2019, o que eu vou colocar, pessoal?
Suponha que eu paguei mais 15 mil em 2019. O que eu vou colocar? A soma dos valores pagos até 31/12 de 2018. Quanto que é? 30 mil. Com as quantias pagas em 2019. Quanto foi? 15 mil. Quanto que eu vou colocar? 45 mil. Então, vai mostrar o quê? Então, quando você coloca lá na discriminação, você coloca assim, financiei o imóvel financiei 150 mil do imóvel, dei 100 mil à vista e financiei 150. Em 2018, você pagou quanto? 45, tá certo? Acho que eu falei isso. Você pagou 45 em 2018. Em 2019, você pagou mais 15. Ou seja, qual é a situação em 31/12 de 2019? 45 mais os 15. Então, a situação de 31/12 de 2019 é quanto? 60 mil. Eu não devo 150? Já paguei até 31/12 de 2019, 60 mil. É assim que eu vou lançar. Tá certo? Então, é um ponto específico que é muito questionado também, a declaração do imóvel financiado. Mais um detalhe aqui, que é bem interessante nesse caso, ao final, quando você terminar de pagar todo o seu imóvel, perceba que no campo, vamos supor que você terminou de pagar lá em 2025. 31/12 de 2025, quando você fizer a declaração no ano de 2026, base no calendário de 2025, se você, em 2025, terminou de pagar o seu imóvel, você vai colocar lá que você pagou, vamos dizer, os 150 mil. Só que é interessante que nesses 150 mil está os juros e o valor do imóvel. Mas você declara tudo. Você coloca todo o valor, porque você vai estar embutindo naqueles 150 mil os juros e o valor do imóvel. Isso é muito bacana, isso é legal. A Receita Federal, inclusive, ela orienta que seja feito dessa forma, e quando você for vender o seu imóvel, tá certo? Obviamente você vai poder ter um ganho aí, você vai ter que pagar imposto de renda sobre esse ganho, mas aí você tem um ganho até, você possa até vender, se você vender com um valor um pouquinho menor do que o valor que você pagou, né, por causa dos juros, etc., você acaba, fica claramente isso para a Receita Federal. Olha a Receita, esse valor aqui que eu vendi meu imóvel não é compatível exatamente com o valor que eu paguei, tá certo? Então a Receita Federal entende isso e fica bem claro isso para a Receita. Então isso é uma coisa muito importante que tem que ser feito nos pagamentos de imóveis. Ou carros também é a mesma situação. Tudo bem, gente. Então esse é um ponto bastante perguntado aí, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu falei, eu vou ver aqui depois as questões que estão chegando, né? E a gente terminando aqui, eu já vamos ver aqui um pouquinho se tem algumas questões, o que o pessoal está passando aqui. Vou dar um tempo aí, né, para quem estão assistindo ao vivo. E aí a gente vai ter que tirar algumas dúvidas, né? E também se sobrarem algumas dúvidas depois, eu peço para o pessoal que está organizando para me passar, e aí eu procuro responder por e-mail. Ok? Então, vamos seguir aqui. Eu quero falar sobre mais um ponto importante e que também gera bastante dúvida, que é o famoso carnê-leão. Esse carnê-leão aqui, que é o carnê-leão utilizado por pessoas físicas. Então, vamos falar aqui, vamos conversar aqui um pouco com você. Ó, pessoal, o que é o carnê-leão? Você é profissional liberal, profissional autônomo. Você é um fisioterapeuta, tá bom? Atende em casa de clientes. Toda vez que eu vou fazer o meu serviço, vou prestar o meu serviço na casa de um cliente, ele vai me pagar um valor pela minha prestação de serviço, e esse valor, eu pego esse valor, tá bom? E soma a minha renda, correto? Eu cobro as consultas, meus atendimentos, e soma a minha renda. Entretanto, eu também tenho uma renda. Tenho uma renda lá do meu... Eu trabalho para o Estado, por exemplo, e eu tenho uma renda do Estado que eu recebo de fisioterapia. Meu salário, que vem lá naquele meu informe de rendimento lá. Mas, por fora, eu recebo esses valores aqui. Aí, o meu cliente também, ele quer declarar esse ponto, quer dizer para a Receita, porque ele sabe que se ele pegar esse recibo, ele vai usar lá naquele campo
dos pagamentos e vai, como a gente já falou, ele vai poder abater isso do imposto de renda. Lembra disso, certo? Isso, gente. Ele vai poder abater do imposto de renda esses valores que ele está gastando comigo, como fisioterapeuta. Bacana, tudo perfeito. Agora, o que acontece? Eu preciso declarar para a Receita Federal esses valores que eu estou recebendo do meu cliente. Eu preciso declarar. Se eu não declarar, eu vou sonegar uma receita, um rendimento. Então, eu vou declarar. Como é que eu faço isso? Eu faço isso no chamado Carnê-Leão. O que pode ser feito esse Carnê-Leão? Alguns profissionais, eles podem imprimir um carnê e pagar todo mês. Todo mês ir pagando o valorzinho referente àquele rendimento. E aí, o que vai acontecer? Vai funcionar mais ou menos como as empresas que estão abatendo o imposto de renda do assalariado, do empregado. Eu já estou me antecipando, já estou pagando para a Receita Federal a minha parte. Quando eu for fazer a minha declaração, eu já coloco lá que eu já paguei, tá certo? E aí a Receita faz o cálculo e vê se está tudo correto. Agora, caso eu não faça esse acerto, eu não pague mensalmente esse valor, eu tenho que apresentar isso na declaração no final do ano. Aliás, desculpa, no começo do ano. Então, vamos ver como é que é feito esse carnê? Vamos ver aqui como é que vai ser feito. Olha só, gente. Já passo aqui nesse slide, mas olha só. Aqui é o slide que mostra a declaração do Carnê-Leão. São os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo titular. Eu estou aqui nesse slide, eu vou usar esse slide para a gente falar um pouquinho mais sobre alguns itens aqui, tá? Final. Mas eu estou nesse slide e eu entro aqui, nesse item específico, e venho aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, aqui tá os meses do ano. Clico aqui em janeiro. Opa, cliquei em janeiro. Quando eu clicar em janeiro, ele vai me pedir as informações. Quais informações? Ele vai me pedir o CPF da pessoa que me pagou. E o CPF do beneficiário? Pode ser que quem me pagou foi o seu Joaquim, e eu fiz fisioterapia na mãe do seu Joaquim, na dona Neuza. Então, o CPF de quem eu atendi foi a dona Neuza, e o CPF de quem me pagou foi o seu Joaquim. Ou pode ser o mesmo CPF. E vou colocar quanto eu recebi da dona Neuza, ou do seu Joaquim naquele período. E quando eu colocar esse valor, suponha que eu no mês de janeiro, eu atendi várias vezes a dona Neuza e recebi R$1.000. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$1.000. Tá vendo aqui? Pumba, R$1.000. O sistema automaticamente já vai começar a fazer o valor, o cálculo do meu imposto. Outro ponto interessante, olha aqui, ó, aluguéis. Tá vendo? Ó? Aqui que eu declaro os aluguéis. Recebi aluguel todo mês, eu vou colocando aqui. Recebi 1.500 aqui, 1.500 aqui, 1.500 aqui, 1.500, 1.500, etc. Coloco todos aqui. Coloco o valor dos aluguéis que eu vou recebendo. Pessoal, isso aqui, na verdade, é um grande fluxo de caixa, onde eu coloco todas as entradas e também coloco as deduções. Eu posso ter deduções de previdência, dependentes, pensão alimentícia e livro caixa. Vou voltar aqui. Livro caixa, registro de todos os pagamentos e recebimentos obtidos pela pessoa física em ordem cronológica. Então, eu tive despesas. Locomoção, gastei com deslocamento para poder atender a dona Neuza e vou colocar aqui no livro caixa. Pessoal, obviamente, tudo precisa estar comprovado, tá certo? Se você for chamado, você tem que apresentar esses recibos, tem que apresentar esses comprovantes, ok? Então, aqui, eu vou colocar todas as informações que eu recebi de pessoas físicas, tá? Trabalho não assalariado, então aí você pode pegar, ser contador e atender pessoas físicas e ter um salário aqui, os aluguéis, ou até outros, e recebimentos do exterior, de pessoas que me pagam do exterior. Tá certo, gente? Então, esse é o livro caixa. É a declaração que chama a declaração do Carnê-Leão. Tá certo? Então, o exemplo aqui.
Um psicólogo deve emitir recibo para cada um dos seus pacientes. Ao final do mês, deve lançar no Carnê-Leão, na ficha livro caixa, os valores que recebeu de seus pacientes naquele mês. Então, tá aqui. Livro caixa, mês a mês, recebendo os valores e vou lançando mês a mês. Tá certo? Então, não esqueça. Até vou voltar aqui naquele slide, né? Vou voltar aqui. Olha aqui, gente. Aqui é o DARF, ó, tá vendo? Existe um DARF e todo mês você pode pagar esse DARF. Você já pode fazer esses cálculos e pagar esses DARFs, tá bom? Foi o que eu tinha comentado. Você já pode fazer esses pagamentos mês a mês e quando você for a fazer a sua declaração, você já preenche que você já pagou. Porque senão você vai ter que pagar tudo quando você fizer a declaração. Você vai dividir a declaração e vai pagar a declaração. Tá certo? Nós já estamos aqui terminando. Eu quero usar esse slide aqui para mostrar um pouquinho para vocês a cara da declaração, tá bom? Falar um pouquinho da declaração aqui rapidamente. Então, aqui, nós temos aqui os dependentes, tá? Aqui não cortou, mas a primeira, eles chamam de ficha, né? A primeira ficha são os seus dados cadastrais. Aqui você vai colocar os dependentes. Aqui os alimentados, quem são os alimentados? Aquele que a gente recebe pensão alimentícia, tá? Aqui, rendimentos de tributários recebidos de pessoa jurídica. Aqui é onde entra o informe de rendimento, tá bom? Aquele informe de rendimento, aquele quadro, primeiro quadro lá que fala sobre rendimentos tributáveis. Aqui o Carnê-Leão, que eu abri para vocês. Rendimentos isentos e não tributáveis. Lembra lá no... Deixa eu voltar aqui para vocês, rapidamente. Olha só. Cadê aqui, ó. Rendimentos isentos e não tributáveis. O que está nesse quadro 4 aqui vai entrar aqui. Certo? Rendimentos isentos e não tributáveis. Vai ter uma lista lá de quais são esses rendimentos. Próximo, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Vamos voltar lá. Olha aqui, sujeitos à tributação exclusiva. Quadro 5, vai entrar naquele item lá de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Rendimentos tributáveis de pessoa jurídica. Aqui você tem, no caso, quando era uma PJ, você recebe de uma pessoa jurídica, especificamente, alguns tipos de rendimentos, tá? E mais alguns outros recebidos acumuladamente, quando você recebe de outros períodos, etc., está aqui nesses itens aqui. Imposto pago retido. Aqui está sendo o valor que vai ser pago, o valor de imposto que já foi pago, né, que você pagou no ano, no período. Pagamentos efetuados, aqui que você vai lançar despesas médicas, que você vai lançar os valores pagos com escola, né? Então, todos esses pagamentos aqui, daquele rol de despesas que a gente falou, vão entrar aqui. Doações efetuadas, aquelas doações que são doações lá que a gente comentou, que são com ONGs, né, com empresas credenciadas, tá? Campo, bens e direitos, aqui eu vou informar qual o saldo que eu tenho de conta corrente, valores da minha conta, do meu extrato. Aqui eu vou informar os meus imóveis, os meus veículos, os meus financiamentos. Olha só. Dívidas e ônus reais, não, cuidado, esse aqui é um ponto. Dívidas e ônus reais não é para lançar aqui financiamento de imóveis, tá certo? Financiamento de veículos. Aqui pessoal, é o seguinte, eu tenho um consignado, eu tive um empréstimo consignado, eu fui no banco e pedi um empréstimo em folha. Aqui eu vou lançar dívidas e ônus reais. É muito interessante lançar isso daqui, porque suponha que você consiga adquirir aí bens mediante esses tipos de... você ter contraído uma dívida no banco para comprar um bem, tudo bem? Um carro, por exemplo, alguma coisa. É legal porque a Receita Federal entende, quando você coloca dívidas e ônus, entende que você conseguiu aquele bem mediante o quê? Uma nova dívida. Tá bom? Então, é por isso que é interessante colocar... Interessante não, é importante colocar suas dívidas e ônus, porque senão, se você não coloca as dívidas e ônus, a Receita Federal vai falar, nossa, mas de onde o cara tirou dinheiro para comprar esse carro? Né? Se o salário dele não é compatível. Então, isso é importante. Espólio, aqui casos de herança, né? Caso de falecimento.
E ao final, quando nós formos preenchendo a nossa declaração, ela vai preenchendo esses dois campos aqui, chamados por deduções legais, que é o imposto a restituir, e por desconto simplificado, imposto a restituir. Nesse slide aqui está imposto a restituir, e está em verde. Mas caso tivesse que fazer o pagamento, estaria imposto a pagar, e aqui mudaria a corzinha, não seria verdinho não, seria vermelhinho, tá? Então você teria o imposto a pagar. Então, qual é a diferença? Primeira coisa, aqui comigo. Primeira coisa. Qual que eu escolho? O que eu for pagar menos. Isso é óbvio. Ou aquele que eu vou ter uma restituição maior. Qual é a diferença de um e qual é a diferença de outro? O desconto simplificado, ele faz um cálculo. É um cálculo que já está no próprio sistema, é um cálculo da Receita Federal, que ele faz um cálculo com os valores que você recebeu, ele joga uma porcentagem e não considera as suas deduções. Tá certo? Ele não considera as deduções. Então, ele não considera deduções de médico, não considera deduções da escola, não considera aquelas deduções. Então, ele faz um cálculo do sistema com os lançamentos que você teve de rendimento, tá? E fala para você que você tem que pagar tanto ou você tem a restituir tanto. Desconto simplificado. Agora, se você quiser, e você vai lá, quando você coloca a escola, quando você coloca os seus dependentes, quando você coloca valores de pensão. Então, quando você coloca outros valores, ele sai um valor com as deduções legais. E talvez esse valor com as deduções legais seja mais interessante do que o desconto simplificado. Isso aí você vai vendo. E ele é automático. Você vai preenchendo e ele já vai calculando. Pode ver quando você está fazendo a sua declaração. Você coloca lá que você teve um outro rendimento, muda o valor já do desconto ou do imposto a pagar. Ele vai preenchendo automaticamente. Ok? Então, esse valor ele vai sendo preenchido automaticamente na sua tela. Ok? Então, isso aqui. Tendo valor a pagar, ao final da declaração, ou tendo valor a restituir. Vamos lá. Se eu tiver um valor a restituir, eu preciso informar dados bancários. A Receita Federal vai pedir os dados da conta, da sua conta corrente, porque ela vai te restituir, ela vai te pagar o valor que está aqui. Por exemplo, nesse caso, 15,3168. Ela vai te restituir esse valor na sua conta. Tendo o imposto a pagar, quando você finalizar a sua receita, a sua declaração, você já pode imprimir, aqui não aparece, mas você vai poder imprimir um DARF. Já tem um cálculo, você já vai pagar lá, você já vai receber o seu boletinho, o seu boleto, para poder pagar a diferença. E aí você pode parcelar essa diferença, tá? Você pode parcelar ela durante o ano, você pode parcelar para poder pagar, então, pagar em algumas parcelas. Geralmente, a parcela de 8 vezes você paga durante o ano. Pessoal, se não tivesse tido essa pandemia, então você preenche em abril, a primeira parcela você já paga 30 de abril, aí você vai pagando abril, maio, junho, julho, até novembro, tá? Você vai pagando as parcelas. Agora vai ser um pouco diferente, deve ter que entrar aí no ano de 2021, tá bom? Então, você tem essa opção de parcelar. E a cada parcela que você paga uma diferença de mora, que a taxa, geralmente eles usam como base a taxa Selic, e você faz um cálculo e você paga uma diferença do valor da parcela, tá bom? Você prorroga mais um pouco, mas você paga uma parcelinha de mora, tá bom? Finalizando, o prazo da declaração do imposto de renda, ele foi prorrogado esse ano, né? Ele está aí, como antes o contribuinte precisava entregar no máximo até 30 de abril, e agora ela pode ser entregue até 30 de junho, tá? Então, houve essa mudança aí, essa excepcionalidade em relação à decorrência aí da nossa crise aí de pandemia do vírus, tá bom? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Quero agradecer muito aí a participação de todos, tá? Agradecer muito a Faculdade Forte aí que tá privilegiando aí a gente, me dando a oportunidade de falar com vocês aí a respeito do imposto de renda, tá? Agradecer a equipe, né, que ajudou aí a elaborar toda
essas questões de instalação, né, para a gente poder fazer aí toda essa palestra aí para vocês, ok? Agradecer também aí a participação de todos, a coordenação do curso, tá? A coordenação do curso também que teve a ideia aí, a gente já está fazendo aí no segundo ano. A primeira vez que a gente fez essa palestra foi presencial na faculdade, aí as pessoas tinham acesso aí ao computador, mas tudo dando certo aí, ano que vem a gente tem aí novamente, tá certo? Presencial. Mas espero poder ter atendido aí, tirado algumas dúvidas aí do pessoal que faz imposto de renda, ou pessoas que estão começando a fazer, ou pessoas que fazem próprio para poder fazer o seu próprio imposto, tá? E quero finalmente agradecer muito a participação de todos vocês que me ouviram aí durante esse período, e deixar aí para vocês aí o meu e-mail, tá? Ele está aqui, é o e-mail da Faculdade Forte, tá? Faculdade aí que tem uma estrutura muito bacana, né? Que está investindo bastante aí na educação, faculdade nova, está investindo muito, então quero deixar o e-mail da faculdade aí, né? E procurem, se informem aí da faculdade também, e tiverem qualquer dúvida em relação a esse assunto, por favor, podem encaminhar um e-mail para mim que eu procuro responder a todos. Ok? Bom. Vou dar uma olhadinha agora aqui, vou parar aqui então eu vou ver aqui vou ver o que eu tenho aqui de mensagem para passar para vocês. Só um momentinho. Vamos lá. Eu vou ver o que tem aqui. Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui do Nailton. Ele fala o seguinte: o imposto de renda serve como comprovante de renda caso eu quero financiar algo, correto? Sim. Ele serve como um comprovante de renda, sim. Tá? Quando você tem o financiamento, muitas vezes eles pedem financiamento de imóvel, financiamento, pedem aí o comprovante, a declaração do imposto de renda. Tá? Tiago pergunta, caso não tenha declarado anteriormente, posso declarar esse ano? Pode declarar esse ano sim, você deve declarar, tá ok? E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que depois fazer uns ajustes aí dos anos anteriores e talvez pagar uma multa por não ter declarado, tá? Mas você tem que declarar no ano normalmente, você tem que declarar, tá? Vamos ver mais aqui. Estagiários precisam declarar imposto de renda? A Bárbara pergunta. Não, aí no caso, a questão do estagiário, vai ser, não interessa a pessoa, né, especificamente que precisa declarar. O que tem que enquadrar, Bárbara, é naquela questão, se a pessoa ganha um valor acima do valor do teto, do imposto, dos valores mensais, tá? É isso que importa. Então, não é a base, assim, ou qual é o trabalho, o que a pessoa faz, não é isso. Tem que declarar, se seguir aqueles requisitos. Se tiver um daqueles requisitos, tem que declarar imposto de renda. Ou seja, oferir renda naquele valor superior a... Deixa eu só lembrar aqui o valor aqui. Olha lá, valor superior a 28.559,70. Aí eu preciso declarar esse valor. Tá? Pago o aluguel da minha mãe. Ela entra como minha dependente. Se sim, ela precisa declarar também. Então, a sua mãe, se sua mãe entra como sua dependente e os dependentes, por exemplo, no caso um dependente recebe um aluguel, tá? Então minha mãe tem uma casa e ela recebe aluguel dessa casa e eu coloco ela como minha dependente. Aquele valor que ela recebe como aluguel, você precisa declarar sim, tá certo? Você precisa informar essa renda do seu dependente, ok? Então você precisa informar essa renda do seu dependente sim, ok? Ou se você paga também a questão de você pagar o aluguel da sua mãe, você vai lá e paga todo mês o aluguel da sua mãe, da independente, sim, você também informa que você está pagando esse aluguel. Porque a pessoa que vai receber, que está recebendo o aluguel, ela vai colocar lá, você só precisa acertar para ver se essa pessoa está colocando o CPF da sua mãe
ou o seu CPF como a pessoa, como o inquilino. Precisa verificar isso direitinho, acertar essa situação, entendeu? Mas aquela pessoa que está recebendo o aluguel, se ela colocar na declaração dela, você precisa também declarar na sua, tá? Não. O valor por criança, por dependente, é esse valor aqui que a gente tem aqui, né? Que eu coloquei aqui, que é o valor de... Vou ver aqui. 2.275,08. Esse é o valor que você paga por dependente, tá, Maria? Tá, Maria? Esse é o valor. Okay? Esse é o valor que você pode pagar. Estão pedindo aqui se eu posso mandar esse material. Acredito que sim, eu vou verificar depois com a faculdade como é que a gente pode disponibilizar esse material exatamente para todos vocês. A aula, sim, está sendo disponibilizada no YouTube. Né? Eu acredito até que o Heitor que está aqui comigo fazendo, a gente pode ver isso, mas eu acho que vai ser disponibilizado sim, tá? Essa aula ao final. Como pegar valores para 2000 pagos de financiamento junto à Caixa? Você vai ter que entrar no site da Caixa, você entra lá no site, daí você vai solicitar essas informações. Você solicita as informações junto à Caixa e aí você pega os informes que tem lá, das declarações. Mas tem que pegar no site da própria Caixa Econômica. Eles colocam. Tá? Todas essas empresas, os bancos, essas empresas corretoras, eles disponibilizam esses extratos. Tudo bem? Ok? Eu estou selecionando aqui, estou vendo algumas que eu estou entendendo aqui, tá? Ah, tá. Com base no que deveria ser feita a atualização da tabela progressiva? Essa pergunta é legal. Você deveria fazer, o Delaito perguntou, você deveria fazer a atualização com base na inflação, com base na perda do valor do dinheiro ao longo do tempo, correto? Então, pensa aí, quem ganha 1.900 hoje não tem o mesmo poder aquisitivo que tinha um tempo atrás. Então, essas tabelas deveriam ser corrigidas via inflação, fazer a correção. Tá certo? Não são corrigidos os aluguéis, não são corrigidos os preços, a tabela também deveria ser corrigida seguindo a inflação. Imagina quanto tempo está desatualizado em relação a isso. Na outra pergunta aqui também, posso declarar 96 mil como MEI e declarar o que ganho somente 30 mil na declaração de pessoa física? Deixa eu ver se eu entendi aqui. O MEI, o que acontece? Quem é microempreendedor individual, ele recebe um valor mensal, que ele recebe lá quando faz emite a nota fiscal, né? Você tem o MEI, você emite a nota fiscal e paga e recebe esse valor. Então, o MEI, ele tem um valor limite, né, para você se enquadrar como microempreendedor individual. E você tem que declarar, sim, o valor que você recebe como MEI. Tá? Você precisa entrar lá no campo rendimentos de pessoa jurídica, você precisa declarar esse valor do MEI, que você recebe todo mês, que é uma fonte de renda que você tem, tá certo? Você declara que você é dono do MEI, que você vai declarar que você tem o MEI, que você é proprietário da empresa, que você é um microempreendedor individual e você vai declarar os valores que você recebe, sim. Tá certo, gente? Então tem que declarar isso sim. Porque assim, na verdade, até, Nailton, aqui, quando você fala do MEI, é uma coisa separa. Então, o 90 mil, você declara o valor do MEI que você recebe e você declara quanto você ganha como pessoa física, porque o MEI, ele acumula, ele funciona como mais um valor de rendimento que você ofere, tá certo? É mais um valorzinho que você ganha, que você recebe como MEI. Empréstimo consignado, como declarar? A Sibeli pergunta aqui. Então, Sibeli, nesse caso do empréstimo consignado, você vai declarar naquele item que está lá, que é o item são dívidas e ônus reais.
É uma dívida que você tem. Então, você coloca lá qual foi o valor que você pegou de empréstimo, quanto você está pagando, quais são os valores de parcela. Você explica para a Receita aqueles valores que você está pagando como consignado, que você tem que pagar todo mês. Então, você precisa declarar esses valores para que a Receita saiba que você tem aí um rendimento, aliás, desculpa, que você conseguiu oferir renda via um empréstimo consignado. Então, você coloca naquele item lá. Tá? Então, lembrando aquele slide lá, você coloca lá na dívidas e ônus reais. Isso aí é em consignado, é empréstimos bancários. Se você pedir empréstimos aí de, por exemplo, cooperativas, também tem essa situação. Né? Você pode pedir. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Pessoal, que eu estou conseguindo ver aqui e que eu estou entendendo, tá? Eu deixei alguma coisa, se alguém quiser passar, ficou faltando alguma coisa para poder ficar mais claro. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, que fala, caso esse profissional não declare, o que pode ocorrer? Assim, deixa eu ver aqui. Eu não entendi qual é o profissional, tá? É que eu não entendi lá qual é o profissional, mas sim, a gente tem casos aí de, talvez seja no geral, se um profissional não declarar, ele pode vir a cair malha fina, se algum profissional não declarar, e esse pessoal ter aí por exemplo, o profissional, ele fornece aí um médico, né, não sei, ele fornece recibos, né, e ele não declarar, ele pode cair na malha fina, sempre esse cruzamento que tem. Vou ver aqui. Opa, consórcio. Consórcio deve entrar na declaração? Sim, consórcio você é uma espécie de, é uma dívida que você tem, né? Você ainda pode não ter sido contemplado. Onde você pode colocar aqui? Você pode colocar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Consórcio, você vai colocar lá na dívidas e ônus. Se você não foi contemplado ainda, você vai colocar lá como dívida que você tem todo mês, que é o consórcio. Tá? É isso que você vai colocar em relação ao consórcio no IR. Uma situação do consórcio que é importante é quando o consórcio ele não foi quando você não foi contemplado, você tem que separar isso daí, tá bom? Tem que, tem que ter essa diferença. Então, você também pode colocar no caso do consórcio, aí tem uma coisa que é bem específica. Você tem que verificar direitinho a ficha do consórcio. Deixa eu só verificar aqui para vocês, que o consórcio é uma coisa bem específica mesmo. Deixa eu só verificar aqui que eu tenho aqui no manual. Calma aí, só um momentinho. Não, é o seguinte, aqui, estou vendo aqui no manual. O consórcio você entra como cotas não contempladas, você vai colocar na ficha, no código 95, é ficha de bens e direitos, desculpa. Então, o consórcio, você vai colocar como bens e direitos, tá? E aí você vai colocar os valores pagos das parcelas, tá certo? Então, é esse caso que você vai colocar. E se caso você for contemplado, você vai colocar na ficha bens e direitos do valor do bem adquirido. Tá? Então, vê se ficou claro, Adelailton. Então, o consórcio, ele entra, sim, na declaração, ele entra como bens e direitos, tá? E aí, especificamente, se você não foi contemplado, você vai colocar na ficha, no código 95, não contemplado. E se você foi contemplado, você vai colocar o bem, você vai colocar o valor, o bem que você precisa, se é o carro, o automóvel, e aí você faz como uma declaração, como eu mostrei lá dos imóveis, de bens e direitos, tá bom? Isso aqui que eu fui ver realmente aqui no manual de consórcio é uma coisa bem específica. A Sibeli está me perguntando o código. O código eu também tenho que ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu manual aqui o código do empréstimo consignado. Empréstimo consignado. Deixa eu ver aqui. Vou abrir aqui no meu manual.
consignado mulher. Só um momentinho aqui, vamos ver aqui que eu... Tem umas questões do... como códigos, assim, que realmente a gente não decorei assim, não. Procurando aqui. Ele tem um... Cada item, tá? Ele tem um... ele é na categoria dívidas e ônus fiscais, né? Como eu já tinha falado para você, Sibeli, categoria dívidas e ônus fiscais. Ah, não, eu não tenho aqui valor de código, mas você vai colocar lá mesmo na categoria dívidas e ônus fiscais. Precisa declarar, mas é dívidas e ônus fiscais. É que eu estou sem abrir aqui, mas eu não sei exatamente o código. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, por favor. Achei. Achei aqui. É o código 11, dívidas e ônus reais, tá? É o empréstimo consignado, você vai colocar no dívidas e ônus reais, código 11, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu, novamente, como eu falei, espero ter respondido. Se alguém ficar mais com alguma dúvida, tem um e-mail lá que eu deixei. Depois vou ver aí com o Heitor aí se a gente vai mandar o material, como é que vai ser feito. Espero aí que tenha ajudado. Agradeço novamente aí a Forte, a faculdade, os organizadores, o pessoal do marketing. Agradeço aí ao apoio e agradeço principalmente a participação de vocês. Desejo aí um ótimo final de semana, espero ter ajudado bastante. Mas outras perguntas específicas que vocês queiram, por favor, passem por e-mail. O pessoal sabe que pode me procurar aí, que eu estou sempre podendo, estarei sempre disponível aí para poder ajudar, tá bom? Obrigado, gente. Uma boa noite a todos.